UOL, o melhor conteúdo, apresenta Sala de Visitas. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, você internauta da Real TV, a maior rede de web TVs do Brasil. Mais de 34 sites retransmitindo, passando a nossa programação em todo o Brasil. Então, gente, muito obrigado pela sua participação e bem-vindos ao nosso Sala de Visitas, que hoje vai falar de um tema muito interessante e curioso. Você, assim como eu, já deve ter tido a curiosidade de ter se perguntado o que vem a ser o racionalismo cristão. Existe maneira de tratar o cristianismo como racionalismo, razão, emoção, fé, conceitos que a gente vai destrinchar hoje aqui com a nossa convidada, que é a Ivanise Monfredini, que vai estar falando pra gente sobre vários aspectos e vários assuntos dessa doutrina que é o racionalismo cristão. Para você participar, sala@realtv.com.br é o nosso e-mail. Você manda a sua pergunta, a gente bate aquele papo e transmite a pergunta para o nosso convidado, obviamente, tá certo? Então, segura aí, porque só está começando o nosso Sala de Visitas. Sala de Visitas. Então, começando o nosso Sala de Visitas aqui pela Real TV, hoje vamos tratar sobre o racionalismo cristão, uma doutrina aí que tende a despertar muita curiosidade e por isso nós pautamos aqui. Nosso programa aqui não trata diretamente de aspectos religiosos, mas que traz essa prestação de serviço para você também. Então, nossa convidada de hoje, Ivanise Monfredini, muito obrigado pela sua presença aqui hoje com a gente. Obrigada a você pelo convite, Marcos. Imagina. E eu estou muito feliz mais uma vez, né? Da outra vez nós falamos na Rádio Mais, né? E eu agradeço imensamente a possibilidade da gente falar desse assunto que desperta, de um modo geral, muita curiosidade, que é a própria espiritualidade, né? Tá certo. Por meio do racionalismo cristão. Então tá, vamos começar pelo começo. Sim. Desde quando você é racionalista? Bem, eu nasci numa família racionalista cristã, né? Meus avós conheceram o racionalismo cristão em São Paulo. Dos 4 filhos que eles tiveram, 5, né? Desencarnou um pouco mais cedo. Minha mãe foi uma das que continuou, né, nessa filosofia espiritualista. E depois minha mãe teve 4 filhos e dos irmãos eu sou a única que se manteve, né, nessa então, filosofia. Linhagem aí já a terceira geração, vamos dizer assim. Tá certo. Bom, você acabou até falando aí de filosofia espiritualista. Como que se dá isso num momento que a gente tem várias religiões espalhadas pelo mundo, vários conceitos, várias doutrinas, vários entendimentos sobre cristianismo, sobre Cristo e tudo mais? Vamos começar por aí. Em que se pauta essa filosofia espiritualista, do racionalismo? Do racionalismo cristão. Se pauta justamente num objetivo fundamental, que é o estudo e a divulgação desse aspecto da vida, né, que é a espiritualidade. E eu me refiro a uma filosofia considerando uma questão básica, né, que a filosofia traz para a gente a ideia de aprofundamento, de estudo, né, de reflexão, né? É nesse sentido. Eu prefiro me referir, e é um termo que você acha no folhetinho de divulgação, no site também, para quem quiser, até para dar esse caráter aberto, né? Está aberto ao estudo daqueles que se interessarem por estudar esse aspecto que é a espiritualidade. Então, nesse compêndio da espiritualidade, nós temos, até por uma questão de cultura e tudo mais, as pessoas acabam muito confundindo com espiritismo, espiritualidade. Quando você fala que é espírita, você meio que restringe a um nicho de... Então você não é cristão, você não é católico, você não é crente, você é espírita, né? Em que sentido se aplica isso no racionalismo? Vocês acreditam na vinda de Cristo, por exemplo?
o nome racionalismo cristão tem a ver com este aspecto filosófico, mas também cristão por ter nascido no Brasil, no Ocidente, vamos dizer assim. E sim. Cristo é uma figura referência, né? Acho que nessa parte do mundo. E ele trouxe um grande exemplo. Ele foi um dos espíritos que encarnou na Terra para divulgar, para ensinar, né? Assim como muitos outros, né? Sim. Muitos outros espíritos passaram, inclusive do lado oriental, né? Do nosso planeta, para divulgar, para ensinar espiritualidade. Então o cristão se refere a esse exemplo maior deixado por Jesus Cristo, e o racional traz essa vertente do estudo, de usar o nosso raciocínio, a nossa capacidade de reflexão, né, para a gente compreender e praticar a vida na sua plenitude, envolvendo o lado material e o lado espiritual. Certo. E aí, aqui no Brasil, há quantos anos já? Foi fundado em 1910 por Luiz de Matos, na cidade de Santos. Ele e o grande companheiro amigo, né, Luiz Alves Tomás. Então aí a gente já tem 100 anos. 100 anos. O ano passado foi o ano do centenário, um ano muito especial para o racionalismo cristão, né? Tivemos um encontro mundial, né, na Casa Chefe, no Rio de Janeiro, e no início do ano, esse centenário começou com uma reunião em Santos, que é a Casa Berço, né, do racionalismo, onde tudo nasceu. Mas ela tem uma vertente vinda da Europa, de onde vem? Então, os fundadores, Luiz de Matos e Luiz Alves Tomás, eram portugueses de nascimento, né, e adotaram o Brasil para viver e se estabelecer. Já eram comerciantes estabelecidos quando fundaram o racionalismo cristão. Mas aí veio de Portugal para cá então? Ou foi fundado e criado? Não, foi fundado e criado aqui. É brasileira. Brasileira mesmo. É brasileira, né? Daqui está... Aí daqui vocês estão indo exportando, digamos, né? Está indo para outros países. Certo. Bom, muita gente também confunde a questão de um outro nome que são os racionalistas, né? Nós temos um grupo que chama racionalistas, eu também não conheço eles, e tem o racionalismo cristão. Vocês não têm nada a ver uma coisa com a outra? Então, os racionalistas, eu particularmente não conheço. Já ouvi falar do racionalismo kantiano, que é uma filosofia positivista, e da cultura racional. Mas não temos ligação, né? Agora, gostaria também de frisar que, como uma filosofia que se propõe ao estudo, à orientação, né, da vida espiritual, o racionalismo cristão está aberto a todos. Sim, sem preconceito também, né? Inclusive religioso, claro, né? Independente da religião, né? Respeitando. Tudo. E a casa é aberta, as casas, né, do racionalismo cristão, ao estudo de todos que se interessarem. Tá certo. Antes da gente ir para o intervalinho, assim, nosso papo é bem rápido, bem dinâmico, mas assim, me conta como é que são essas reuniões, como é que são feitos esses encontros. Vocês fazem estudos em aberto, vocês têm uma vasta literatura que eu vi, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os livros, tá. Mas como a pessoa é acolhida na casa de vocês, como que se dá essa reunião? Muito bem. No racionalismo cristão, ele se organiza em filiais e correspondentes, né? Então, a forma da pessoa entrar em contato pessoalmente com o racionalismo cristão, porque tem site, né? Tem a literatura, mas se ele quiser pessoalmente conhecer, conversar, né, participar de uma reunião, ele busca uma das filiais ou correspondentes, né, na cidade mais próxima, localizada no local mais próximo para ele, né, poder frequentar. Aqui em Itaquá é uma filial. Aqui é uma filial. E uma vez chegando, ele vai chegar quando e onde? Nos dias de sessão pública, que acontecem de segundas, quartas e sextas-feiras.
Isso em todas as unidades? Em ou todas, em cada um, de segunda a quarta e sexta. Bacana. Há algumas filiais que, quando a condição é de correspondente, pode haver também encontros em outro dia, mas isso ele vai vendo conforme ele vai frequentando. Agora, os horários, eles são variados de acordo com a localidade. Então, eu sugiro que ele busque na internet o endereço, né, da filial ou correspondente que ele gostaria de frequentar e verifique o horário dessa reunião pública, né, para poder, aqui no nosso caso, ela começa às 20 horas, de segunda, quarta e sexta. E os portões estão abertos desde as 19h20. Então, e o que acontece nessa reunião? Muito bem. Essa é uma reunião que nas filiais, como a gente costuma dizer, o racionalismo cristão se organiza quase como uma escola, né? Uma escola onde você vai ter oportunidade de pensar, refletir, estudar e praticar a sua vida com base na espiritualidade. Então, nessa escola, o tema principal é a espiritualidade, né? Então, ela é dividida em 3 partes essenciais, uma reunião numa filial. Uma primeira parte, que dura 7 minutos, que é de limpeza psíquica, né? Uma segunda parte, que é de desdobramentos, né, da filosofia espiritualista a partir de reflexos, né, dados por espíritos do astral inferior, e uma última parte, os 5 últimos minutos, que é reservado a uma mensagem, né, de espíritos superiores. Essas são as 3 partes. 3 etapas. Então. Isso. Aí vamos supor que a pessoa vem, né? A gente faz questão de frisar o total respeito ao livre-arbítrio das pessoas. Então, jamais nessas sessões, nessas reuniões, se fala o nome, a identificação de quem quer que seja, né? E se a pessoa tiver interesse em ter um atendimento para tirar dúvidas, aí ela pode participar de um atendimento individualizado, né, de acordo com os horários da filial ou do correspondente. Além do mais, há algumas filiais que têm grupos de estudo, horários para grupos de estudo. Então, aí, à medida que a pessoa vai se aproximando, vai participando, ela vai se integrando em todos esses espaços para o estudo. Você falou também que existe essa reunião pública, né? Essa então, é pública. Existem as reuniões privadas, existem a reunião fechada? As reuniões particulares. Que é do grupo mesmo. Que é do grupo que, além, que resolveu aderir, né, o trabalho, né, a militância, né? Então, há umas sessões que são reservadas, são as reuniões de desdobramento. Certo. E quando vocês falam de espiritualidade, de espiritualista da coisa, sessão espiritualista da coisa, a gente automaticamente lembra de fé, né? Como que se dá? Vocês estudam essa questão da fé? Vocês acreditam ali em alguma coisa superior? Como que é isso? Claro, com certeza, né? Nós todos fazemos parte de uma grande inteligência universal, sim, ou Deus, né, como queiram, né, chamar, e isso se desdobra em vários níveis, né, em vários aspectos na nossa vida, para a gente compreender a natureza, a relação do homem com a natureza. É que a questão entre nós, seres humanos, acaba sendo mesmo muito voltada a cada ser humano para procurar se entender, né? Mas a espiritualidade pensada de uma maneira ampla é nada mais, nada menos do que força e matéria, né? Então, a gente trata disso, né? Desses aspectos. E nessas sessões públicas, o que acontece são perguntas que são trazidas, perguntas ou manifestações, né, que demonstram estados de espírito, né, que precisam ser compreendidos por aqueles que estão lá, né? Isso é explicado, é feita essa limpeza psíquica, e a pessoa tem a oportunidade de despertar e se aprofundar, né, mais na compreensão
dessa espiritualidade. Certo, tranquilo. Por isso que a gente chama de racionalismo, né? Usa bem realmente a questão de você pensar, né? Você leva a pessoa para pensar sobre várias coisas. Esse é o objetivo. Tá certo, Vanise, vamos dar um intervalinho aqui, a gente volta já já, o papo tá quente, tá aqui, a gente tá mais curioso ainda, quer dizer, cada pergunta gera outra pergunta e a gente vai responder a todas, espero. A gente faz um intervalinho, lembrando que, olha, gente, tem promoção relâmpago do Speed para você, então assim, fica ligado no nosso intervalo comercial e na sequência a gente volta com mais Sala de Visitas para você. Sala de Visitas. Com o Speed, eu estudo em casa de um jeito mais interativo. Em biologia, eu vou muito mais fundo. Em história, eu posso fazer parte dela. E o melhor, com o Speed eu tenho um site exclusivo para tirar todas as minhas dúvidas a qualquer hora. Na volta às aulas, assine Speed 1 mega por R$ 29,90 com acesso a um site exclusivo de educação. Ligue 10315. Eu nunca vi uma TV como Sky. Eu não falo que eu tenho TV por assinatura, eu falo que eu tenho Sky. Ligue 3003-4990 ou sky.com.br. Compare, assine já. Sua família merece ter Sky. Conteúdo. Tem o bom, tem o ruim. Nos dias de hoje, onde qualquer um pode escrever e espalhar na web o que quiser, esse oceano de informação fica cada vez maior. Nunca foi tão importante saber onde encontrar o conteúdo relevante de verdade. Porque o conteúdo bom tem muito poder. Ele constrói, educa, orienta e faz o bem. E o UOL tem orgulho em mostrar o caminho para um conteúdo bem elaborado e de credibilidade, que está sempre disponível onde e quando você precisar. É nisso que, desde o início, o UOL acredita. Sala de Visitas. Estamos de volta com o nosso Sala de Visitas aqui na Real TV Brasil, a maior rede de web TVs do Brasil. Pois é. Você já sabe que para participar do programa, e você deve participar do programa, então por isso que eu sou bem enfático nesse sentido, participa, gente. O papo aqui é eu, convidado e você, então faça jus a isso. sala@realtv.com.br é o e-mail para você mandar sua pergunta, tá certo? E qualquer dúvida sobre o tema de hoje, que é racionalismo cristão, você pode mandar pra gente, que nós encaminhamos aí para nossa convidada de hoje, que é a Ivanise, que está aqui falando com a gente a respeito dessa filosofia, desse conceito, né, que é o racionalismo cristão. Então, voltando ao nosso papo, Ivanise, a gente estava falando um pouquinho da fé, voltando ainda dentro daquele aspecto que a gente estava discutindo sobre fé e tudo mais, tem alguns pontos que são muito comuns entre o que vocês acreditam, entre o que o racionalismo prega e outras religiões espiritualistas, digamos assim. A reencarnação, por exemplo, como é que vocês encaram esse aspecto? Nessa filosofia espiritualista, um dos aspectos, né, que é comum, por exemplo, ao kardecismo, algumas religiões orientais, né, é a sabedoria de que nós vivemos várias vezes aqui nesse planeta Terra, né? E passamos por aqui em várias reencarnações necessárias para cada espírito adquirir, né, a experiência, o conhecimento, a vivência, a sabedoria que esse planeta escola permite, né? Isso a gente não faz em uma única vinda aqui. Isso se faz em várias vindas aqui, então, né? É uma questão realmente de reencarnação. De aprendizagem contínua, né? Isso, exatamente. Você acaba desenvolvendo determinadas situações numa encarnação e passa para outra. Isso.
Tá, outra questão. Daí a gente vai falar um pouquinho de cultos, talvez, mas batismo, essas outras místicas que acontecem em outras religiões não acontecem lá. Não. Como uma filosofia, realmente nós não temos rituais de passagem, né? Ritos. Não temos, né? Nem para o casamento, nem para aquele que quer militar, que quer se tornar militante, que passou pelo aprendizado, conheceu, se aprofundou, colocou em prática, sentiu em si mesmo, né, os benefícios da limpeza psíquica, da gente viver a vida conectado com a parte espiritual, e aí quiser colaborar, a única coisa que nós vamos solicitar é que ele faça isso preenchendo uma ficha, né, e explique os motivos pelo qual quer colaborar, né? Só. Isso. E não existe realmente rituais de passagem, né? Há um respeito aí realmente ao livre-arbítrio. Mas você falou de livre-arbítrio e uma coisa interessante, que dá muito, eu vou até usar a linguagem coloquial, dá muito pega para capar nessas situações de minha esposa é de uma religião, eu sou de outra. Os casais lá, eles são quase que obrigatoriamente seguem o mesmo preceito, são da mesma religião, ou você tem algum caso ali de a mulher é racionalista, né, e outro não? Tem muitos casos, muitos. E não dá uma briga em casa? Depende de como, depende da convivência do casal, né? Pode dar, pode não dar, porque você tem, assim, só o fato de um ter chegado, ficado, se tornado militante e o outro não, você já subentende que há um respeito da parte que não foi pelo livre-arbítrio de quem foi. E de quem entrou, né? Respeitando o livre-arbítrio de quem resolveu não entrar. Então, realmente é uma questão que o casal precisa resolver entre si, dentro da harmonia, da convivência que deve existir entre os casais. Os dois têm que ter um entendimento mútuo sobre como será a educação dos filhos, né? Nesse aspecto, que é um aspecto importante da vida, né? Claro, a gente sabe, né? Porque muitos filhos não têm a oportunidade de escolher o que seguir, acabam seguindo o que o pai, a mãe impõem ou seguem, né? Exato. Então, isso é o casal realmente que precisa estar de acordo, sempre fazer as coisas, né, com muita sinceridade, com muita abertura, e a gente não vai, né, interferir. Então tem de tudo, Marcos. tem vários tipos de relacionamento em relação a isso, né? A esse aspecto da religiosidade e do trabalho no racionalismo cristão. Então, e no racionalismo a gente também encontra hoje outras filosofias que são mais abertas, e vocês, pelo que eu notei até no nosso papo, vocês respeitam muito a questão do livre-arbítrio e da escolha das pessoas. Sim, sempre. Lá existe algum tipo de restrição, de preconceito, por exemplo, para pessoas homossexuais que frequentem ou não? Porque nós temos até não denúncias, eu não chego a dizer nesse nível de denúncia, mas queixas mesmo, né, de pessoas que seguem uma religião desde muito jovens e tal, e que se descobrem, né, tendo a preferência pelo mesmo sexo, e aí se vê numa situação não saia justa, né, porque a religião não permite, a igreja não permite, é totalmente avessa a esse tipo de coisa, e a pessoa fica ali, né, sem eira nem beira, como a gente fala, sem saber o que fazer. Não temos, nenhum tipo de, como já disse, né, de preconceito, de julgamento. Quando a gente diz e repete o respeito ao livre-arbítrio, isso também é um princípio espiritualista, né? Cada um de nós faz parte desse todo e está aqui para fazer uma parte do seu desenvolvimento espiritual. Independente de cor, gosto, de como, raça. E isso vai se processar durante várias vidas, passando por muitas experiências. Então não adianta a gente ficar julgando A, B ou C, né, se vai depender da experiência de cada um. O que a gente vai fazer com todos que chegarem é apresentar
essa base espiritualista, discutir, procurar aprofundar, para que cada um possa, a partir dessa compreensão, compreender a própria vida, compreender o seu papel nesse mundo, se compreender como força e matéria. E aí tomar as próprias decisões. Por isso aquela pergunta que você fez sobre a fé, eu diria que a fé no racionalismo cristão poderia ser entendida como um saber profundo, né? Um saber, uma sabedoria de vida mesmo, porque eu não vou depositar num ser externo, né, a decisão que cabe a mim. Claro. Então, dentro dessa visão, não há, por exemplo, lugar para uma proteção, né? Cada um tem aquilo que merece, né? Essa que é a verdade, que às vezes é duro, né? É duro de pensar, é atrair, né? Profundamente falando. É verdade, né? Levando ao pé da letra é isso, né? E pensar é atrair. Então, a gente, eu prefiro compreender essa ideia de fé muito mais como uma sabedoria profunda, baseada na própria experiência e no conhecimento também. Certo. Aí, antes da gente falar um pouquinho sobre a literatura, que já é o finalzinho desse bloco, tá. Em relação a, por exemplo, essas mídias que agora acabaram de surgir, a gente tem exemplo do livro O Segredo, que fala muito de lei de atração, do poder das palavras, do poder da mentalização. Todas elas estão meio que intrinsecamente ligadas aí com filosofias e acredito que até um pouco com o do racionalismo. Como é que você vê isso? Olha, eu acho que a gente vive, Marcos, eu, você e todos, né, que os telespectadores, todos, num momento muito privilegiado nesse ponto de vista. Porque por vários caminhos, e a gente tem o apoio, por exemplo, como da internet, eu acho que eu devo ter passado aqui, sim, em outras eras, mas eu vou me atrever a dizer que a gente nunca teve tanto espaço e tanto se fala, e as pessoas aqui, eu no meu trabalho até viajo, e eu digo com muita tranquilidade, é um assunto que é muito comum. Imagina no final do século passado, Kardec, Luiz de Matos, quanto eles não estavam lutando, né, pelo que se chamava esclarecimento, né, do ponto de vista espiritual. E hoje é uma coisa que as pessoas discutem, falam. Então eu acho que um livro como esse, primeiro de tudo, ele entra nessa grande mudança que a gente pode estar começando a ver. Acho que nós estamos no olho do furacão, no começo mesmo. Eu gosto muito de uma ideia que existe no racionalismo cristão, de ir ao encontro de uma nova era, né? Eu acho que nós estamos indo mesmo, estamos trabalhando por ela, né? Essa nova era. E eu acho que esse borbulhar de literatura, de se falar tanto no assunto, as pesquisas científicas, né, na área aberto, que existe, né? E muito sobre isso. Então, mas o racionalismo cristão, por exemplo, vê essa questão da atração muito mais do ponto de vista espiritualista. Não é porque você pensa positivo, por exemplo, aí de novo, né, eu vou levar para o lado da fé ou do misticismo, que você não vai sofrer, que você está protegido de sofrimentos. A ideia de reencarnação rompe com isso, né? E tudo isso faz parte da nossa experiência, do nosso aprendizado. Interessa muito mais como nós vamos passar por essas coisas, né? Como que nós vamos sair de cada experiência dessa, né? Então, esse pensar e atrair, você pode pensar, eu quero um carro, né? Que é um pouco muito que o pessoal lida muito, me permite, de uma forma muito materialista. Claro, com certeza. Né? Já pensou se cada um pensasse, eu quero um mundo melhor, eu amo, né, o Marcos, os nossos amigos que estão aqui, os telespectadores, nós vamos viver num mundo de muito mais amor, de compreensão, de fraternidade. Isso tem uma força real.
É isso que as pessoas precisam começar a compreender. E dividir, né? Que o joio do trigo, digamos assim. Não, nem tudo material e nem tudo que se pode pedir é alcançável, né? Tem não, e também eu posso ser feliz com carro, sem carro, com... Né? Não é isso, não é aí que está a real felicidade. Está muito além disso. Né? Vamos falar aqui dos livros, então, Ivanise? Você trouxe aqui 2 exemplares. Isso, os 2 básicos, né? Olha, Racionalismo Cristão, esse aqui da capinha azul. Isso. Essa literatura está toda disponível no site de vocês também. Qual que é o site do... www.racionalismocristal, tudo junto, sem tio.org, sem o BR. Sem o BR. Tá, mas se você procurar também no bom e velho Google, vai encontrar. Vai encontrar lá. Esse aqui é o verdinho, é a vida fora da matéria. Fala sobre esse desdobramento, né? Que você acabou de falar aqui pra gente, como é que se processa isso tudo. E, bom, eu não conhecia, né? Aqui fica a dica, tá? De literatura, tá disponível na internet, tá disponível nas filiais também. A Ivanise também vai falar daqui a pouquinho do endereço aqui da filial da região, do Alto Tietê. A gente está em Itaquá, mas você do Alto Tietê todo tem acesso a outras filiais também. Mas uma coisa que me chamou a atenção, Ivanise, nesse nosso papo, eu não conhecia, ainda vamos fazer uma visita em família lá na reunião esperando, Marcos. Conhecer de perto tudo. Estamos porque eu acho esperando. que assim, a gente tem que experimentar realmente de tudo no sentido de conhecer coisas novas. Não criticar ou ter aquele olhar de como a gente vê as pessoas falando assim, racionalismo cristão, isso deve ser alguma seita, alguma coisa. Olhar com um olhar preconceituoso sem ter visto, sem ter conhecido. Mas enfim, esses assuntos que a gente tratou aqui nada mais são do que coisas que a gente sempre ouviu falar, né? Então, desdobramento, vida fora do corpo, viagem astral, etc. São coisas que são recorrentes, a gente sempre ouviu falar, né? E é legal saber que vocês acabam estudando isso pelo lado até científico da coisa, né? Usando a razão e por isso vem o racionalismo. Ivanise, então o endereço daqui da filial de vocês, e vocês têm outras aqui no Alto Tietê ou só Itaquá? No Alto Tietê, Taubaté? Não, já está fora, né? Outra. Tá certo. Não, então é só Itaquaquecetuba. Então, o pessoal que tiver interesse aí, por favor, endereço, telefone, forma de contato, fique à vontade. Então, nós estamos na Avenida Vereador João Fernandes da Silva, 393, ao lado da Prefeitura. É a avenida central, praticamente, né? Estamos do ladinho mesmo da Prefeitura. É bem fácil chegar para quem está aqui na cidade, né? Para quem também está de fora, conhece aí a Prefeitura de Itaquaquecetuba. Isso. Telefone, né? Caso queira entrar em contato pelo telefone, é o 11 4638 2093. Que pode deixar recado, que a gente vai procurar responder, entrar em contato. Tá certo. Tem o site também, repete pra gente, por favor. www.racionalismocristão todo junto, sem tio.org. Ok. Tá bem? Obrigado pela sua Obrigada presença. Obrigada você mais uma vez, Marcos. Obrigada mesmo. Gosto muito dessa família, viu? Tá certo. Obrigado. A gente fica por aqui com o nosso Sala de Visitas. A gente espera ter podido aí contribuir com você, né? O tempo, infelizmente, é curto. Tinha muito mais coisa pra gente discutir. Mas assim, mande suas perguntas que a gente vai encaminhar aqui, a produção encaminha para a Ivanise, que foi a nossa convidada de hoje. Como a gente está sempre falando, você que está em Bertioga, litoral, aqui pertinho da gente, você assiste a Real TV em tvbertioga.com.br, tvbertioga.net e tvpraia.com.br e tvpraia.com. Mais 4 sites que compõem a rede Alto Tietê de comunicação. Esse é o nosso Sala de Visitas. Eu fico por aqui. Até o próximo. Tchau, tchau.